Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal de São José dos Campos. Esta solenidade foi especialmente convocada para a outorga do título de cidadão joseense ao Sr. John Paul Munir Cury, em reconhecimento aos bons e inegáveis serviços prestados à coletividade deste município. Lembramos a todos que esta solenidade está sendo transmitida ao vivo nos canais oficiais da Casa, assim como no site e nas redes sociais da Câmara Municipal. Passaremos à composição da mesa que irá dirigir os trabalhos nessa noite. E para presidi-la, convidamos o autor da propositura que concede a honraria dessa noite, vereador Zé Luiz. Convidamos para compor a mesa o Sr. Daniel Cury, filho do homenageado. Convidamos também para compor a mesa diretora o Sr. Eli Cury, também filho do homenageado. Também convidamos a senhora Fádua Slyman, cunhada do homenageado, para compor a mesa diretora. Convidamos para fazer parte da mesa diretora o Sr. Denis Correia, empresário e amigo do homenageado. Pode se sentar. Com a palavra, o presidente da mesa, vereador Zé Luiz. Boa noite. É um prazer tê-los todos aqui nessa noite, nesse momento bacana. Eu costumo dizer que é um dos momentos mais gratificantes que nós, parlamentares, temos na cidade, quando a gente reúne pessoas amigas, pessoas que ajudam a tocar a nossa cidade para celebrar. Eu estava explicando lá dentro para o casal que esse momento hoje nada mais é que uma concretização de um processo que depois nós vamos explicar melhor, mas que celebra o dom também do reconhecimento da comunidade joseense para uma pessoa que muito fez, faz e com certeza ainda fará por nossa cidade. Sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo o poder emana do povo, declaramos aberta a presente solenidade. Como eu falei,
Anuncio agora a entrada neste plenário do homenageado desta noite, o senhor John Paul Munir Curi, acompanhado de sua esposa, a senhora Iona Curi. Convidamos agora todos os presentes para a execução do hino nacional. Anunciamos a palavra do autor da propositura que concede honraria nessa noite.
Vereador Zé Luiz. Já vou aí já. Que não é fácil os nomes, né, vereador? É muito nome libanês. É muito nome aqui, mas... Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. É um prazer estar aqui com vocês numa noite especial para a cidade de São José dos Campos, que, como eu falei, nessa noite, para mim é importante, porque é uma dos dias que nós entregamos, diria, a maior honraria que essa casa pode dar a alguma pessoa não nascido na cidade. Então, é importante sempre lembrar alguns pontos. Mas antes de lembrar esses pontos, eu queria saudar aqui o homenageado. Eu peço já desculpa se eu pronunciar algum nome errado, tá, gente? Assim, estou fazendo alguns cursinhos aqui, tá bom? Principalmente com meu amigo Abdala, que sempre vem trazendo pessoas, aliás, apresentando aqui para a nossa casa pessoas ilustres, importantes. Então, eu quero saudar o senhor John Paul Munir Curi, que é o homenageado, a senhora Yuna Curi, que é a esposa, o Daniel Curi, que é o filho, um dos filhos, e Eli Curi, também filho. Primeiro, eu queria dizer para vocês, e também a senhora, desculpa, Fadwa Sleiman, isso, cunhada do homenageado. Cunhada. E o senhor Denis Correia, que é o empresário aí também, que vai fazer uso da palavra e com certeza vai trazer aí um legado importante aí do nosso homenageado. Dizer, para muitas pessoas, o título de cidadão joseense, às vezes, é desconhecido. E eu tenho um relato que às vezes eu falo em ocasiões como essa, e que, como hoje é um público diferente, mas outros já ouviram falar. Na década de 90, quando eu estava me formando, eu fui fazer um trabalho, meu trabalho de graduação. Eu sou historiador e eu contava um pedaço da história de um bairro. Só que eu não estava conseguindo construir a história num determinado tempo e estava com dificuldade. Aí um dos meus orientadores falou o seguinte: você precisa ir lá na Câmara Municipal e fazer uma perícia dos documentos daquela época. Eu peguei, segui esse conselho e vim fazer, não aqui, mas lá, onde era lá perto da Praça Afonso Pena na época, fui fazer levantamentos de documentos. E lá, com os relatos, com os discursos dos vereadores, com os documentos produzidos pelos vereadores, eu consegui, como é que eu vou dizer assim, reescrever aquele pedaço da história que eu não estava encontrando em fonte nenhuma. Por que eu conto essa história? Senhor Curi, vou chamá-lo assim, tá? Porque daqui a um tempo, que é 100, 200 anos, eu creio que outros historiadores, outras pessoas vão pensar em recontar uma parte da história de São José dos Campos. E olha, que alegria será ele descobrir nos anais da casa de São José dos Campos, da casa aqui da Câmara Municipal, a Casa do Povo, que um cidadão
como o senhor recebeu esse título e o porquê recebeu esse título. Então, para os familiares, esse momento é um momento muito íntimo, muito privilegiado, porque o senhor passa a entrar de vez mesmo para a história do povo joseense. Então, esse preâmbulo é muito importante para que o senhor, sua esposa, seus filhos, os convidados, tenham bem claro isso. Poucas pessoas conseguem deixar legado, impactar na vida das pessoas e ser reconhecido pela sua comunidade. Então, hoje, uma dessas partes, a Câmara Municipal faz isso, colocando o nome do senhor dentro dessa história. E como eu falei, eu tenho certeza que num período da história, outros grupos vão fazer essa perícia e vão ter lá o nome do senhor. O processo de indicação de título de cidadão joseense, cada parlamentar traça os seus valores. Eu, por exemplo, eu não indico ninguém. Eu, particularmente. Desde quando eu assumi, eu nunca diretamente indiquei ninguém. Por quê? Para mim é uma coisa tão notável, tão sagrada, inclusive, que eu espero que esse movimento surja na comunidade. A comunidade que indica. Eu sou apenas uma pessoa que estou aqui, que posso apresentar projetos de lei, mas no caso do título de cidadão joseense, eu sempre deixei que a comunidade fizesse esse serviço. Então, no segundo momento, o senhor pode ter certeza que não foi da cabeça de um, mas de muitas pessoas que sabem o trabalho notável que o senhor tem na nossa comunidade. Outro parâmetro. Surge o nome, depois vira um projeto de lei, que tem uma justificativa, que é protocolado na Câmara, que é lido numa sessão, que passa pelas comissões, principalmente a Comissão de Justiça, durante um tempo, depois volta para o plenário, é votado pelos vereadores, no caso aqui na casa nós temos 21 vereadores. Uma outra coisa importante, os 21 votaram favoravelmente à propositura. Então, aqui na Casa de Leis, o senhor é uma unanimidade, coisa mais rara que se tem, mas o senhor teve 21 votos favoráveis nesse título. Depois é novamente homologado pelo presidente da Casa, vai para a sanção do prefeito, ele sanciona o projeto de lei, é publicado no boletim do município, e depois nós podemos fazer aqui os trâmites finais. Então, por isso que eu falei, hoje aqui é um momento prazeroso, que já se encerrou toda a liturgia legal, e é um momento de celebração, lembrando do trabalho e do nome do senhor. Quero dizer que qualquer pessoa que receba o título de cidadão traz por detrás, como pano de fundo, realizações notáveis, envolvimento comunitário, impacto social na sociedade local e valores que refletem o espírito da comunidade joseense. Né? Também o respeito às leis, e claro, quando a gente vai estudar quem é o homenageado, a gente olha isso, a integridade, o respeito social e também
que é uma marca, como é que se diz? É olhar para o senhor, a gente percebe uma pessoa que trabalhou duro na vida, né? Então essas são as características quando a gente vai discutir e vai propor o título de cidadão joseense para alguém. Então, uma das coisas que eu gostaria que cada um dos convidados, e dos filhos principalmente, porque ter alguém da sua família reconhecido numa cidade, nesse alto grau, é muito legal. É prazeroso. Eu estava contando para o homenageado que uma vez uma pessoa chegou para mim e disse que, olha, você não sabe, tem uma pessoa aí que importantíssima na sociedade que não recebeu o título de cidadão joseense. Eu falei, poxa, que bacana. Mas quem que é? Ele falou assim, eu. Aí eu fui explicar para ele qual que era toda a liturgia, né? E que não era dessa forma. Eu quero receber. Pode até aspirar, ter aspirações. Porém, esse poder emana do povo também. Essa indicação emana do povo, né? Então, para dizer que, Sr. Cury, para mim é uma honra que hoje, olhando o legado que o senhor já tem na nossa cidade, às vezes eu tinha um amigo que ele dizia que as pessoas não precisam de muitas coisas, né? Precisam de oportunidades. E quando a gente percebe as empresas do senhor hoje, quantas oportunidades, né? Eu estive visitando lá com seu filho a loja lá no Bosque dos Eucaliptos. Até passei vergonha, porque tinha umas coisas lá que eu não conhecia direito, né? Nova linha de marketing, todo esse supermercado mais arrojado. Então, quantas oportunidades através do trabalho da sua família, do senhor, quantas famílias com certeza foram resgatadas, e o meu trabalho hoje é um pouco isso, olhar para essas pessoas que mais precisam. E não tem coisa melhor que você oferecer oportunidades, e principalmente a oportunidade do emprego. Resgata a dignidade das pessoas. Então eu quero, em nome da Câmara Municipal, de todos os vereadores, creio que posso falar também aqui, pela liderança que tenho aqui na casa, através do nosso prefeito Anderson Farias, o quanto esse entusiasmo do senhor e da sua família ajudam o povo joseense. Então, para nós, é motivo de muita satisfação, um orgulho imenso, eu diria, uma responsabilidade muito grande de entregar, na noite de hoje, esse título de cidadão joseense ao senhor. Que o senhor entenda o valor disso como reconhecimento da nossa comunidade. Nossa comunidade, inclusive hoje falava para um amigo que iria entregar o título de cidadão joseense ao senhor. Ele falou, olha, fala que eu só compro lá no Máximo do Bosque, viu? É o senhor Juarez, inclusive, lá da paróquia Coração de Jesus. Mandou um abraço para o senhor, disse que só compra lá naquele supermercado. Então, para dizer o quanto essa relação ela é importante. E no mais, espero que o senhor se sinta feliz diante dessa honraria, que pode parecer simples, mas que quando a gente vai se aprofundar, nós entendemos a grandeza desse ato. Então, seja bem-vindo aí ao novo cidadão joseense. Parabéns.
Neste momento, assistiremos a um vídeo que conta um pouco da história do nosso homenageado de hoje. Hoje nós vamos conhecer a trajetória de sucesso da família libanesa Tannous Khoury. Eles são donos da rede Máximo Supermercados, com lojas espalhadas pelo interior de São Paulo. Meu nome é Yumina Tannous Khoury. É o Tannous, sobrenome da minha família, e o Khoury do meu marido. Eu nasci no Líbano e casei e vim para cá. Então, hoje eu trabalho com meu marido, eu sou proprietária de Supermercados Máximo e agora é uma outra bandeira, Achei Atacados. Uma história que começou com os sogros dela, recém-chegados do Líbano, há mais de meio século. O meu sogro e a minha sogra, antigamente, quando eles vieram do Líbano com os filhos pequenos, eles trabalhavam, todos eles, em uma feira. E depois eles tiveram um armazém. Então, tinha os 3 meninos e os 3 meninos trabalhavam com eles. Foram crescendo. Aí, no adulto, cada um separaram da sociedade. E meu marido acabou construindo um supermercado na região de Mogi das Cruzes com o nome de Vereda, aonde que a nossa história começou. O Vereda foi o primeiro empreendimento da família Tannous Khoury aqui no Brasil. Um mercado grande, já com padaria e açougue. Mas nessa época, a família infelizmente passou por um enorme desafio. A gente está falando no ano mais ou menos de 80. Só que naquela ocasião eu não trabalhava junto. Eu tinha as minhas crianças pequenas, então eu não trabalhava junto. Era só ele. Depois de um tempo, com 4 anos que a minha filha tinha, ela começou a ficar doente, aonde que realmente caracterizou que eu não podia trabalhar junto. Então era só ele. Aí, aos poucos, ela, de 8 anos a 10 anos, ela se manteve assim, sempre doente. Ficava no hospital e tudo, onde que o foco nosso era ela mesmo. Aí a situação do supermercado, ela andou decaindo. Então, foi na hora que realmente cheguei a perder a minha filha. Um momento complicado para toda a família. Perdi ela com 10 anos de idade e a situação do mercado estava realmente bem decaída. Aí a gente decidiu, meu marido falou que não tinha mais o que fazer, eu tinha que fechar o supermercado. Aí ele pegou e saiu de cidade em cidade perguntando, vendo, né, olhando, enxergando, pesquisando onde que podia recomeçar. Naquela época ele foi parar em Guaratinguetá. Nessa ocasião ainda estava no hospital com a minha filha. Ele comprou um supermercado e ele ficava sozinho lá, mas isso não durou muito tempo. Então, depois de uns 6 meses que eu perdi a minha filha, aí a gente se viu, então depois da gente mudar totalmente para Guaratinguetá. Recomecei em Guaratinguetá e realmente foi a melhor coisa que a gente fez. Logo depois da morte da filha, outra tragédia bateu a família. A perda de outro filho. Um pouco depois, o casal encontrou forças para recomeçar a vida pessoal e profissional. Agora, em Guaratinguetá. Foi em questão de pessoal, né, de realmente tentar me levantar com uma tristeza dessa. E comercialmente também foi muito bom pra gente. Aí que eu comecei a trabalhar com meu marido. Como naquela época a gente tinha primos na região do Vale, que eles tinham o nome Rosado e era bem visto, bem aceito, aí eles permitiram pra gente a colocar o mesmo nome. Então a gente entrou com a bandeira Rosado. Aí depois de um tempo veio a proposta de vender para o Pão de Açúcar. Aí a gente vendeu a rede inteira. Meus primos
que tinham a bandeira de rosado, todos os rosados, foi vendido para o Pão de Açúcar, inclusive o nosso, apesar que cada um tinha uma direção separada. Então, meus primos, eles só permitiram para a gente que a gente pegasse só o nome, mas cada um cuidava do dele, né? Mas quando veio a proposta de vender a marca Rosado, os supermercados, a gente também vendeu. Essa venda dos supermercados de nome Rosado aconteceu em 2002. A virada do século também significou um recomeço para a família Tanoskuri. A partir de agora, eles usariam todo o conhecimento adquirido ao longo dos anos para começar uma nova rede. Reabrimos com um outro nome, porque fazia parte do contrato, né? Então não podia abrir com o mesmo nome. Aí a gente abriu com o nome Máximo. Depois que a gente abriu o Máximo, aí a gente foi aumentar mais nas outras cidades, né? A gente hoje tem em Campos, tem Tremembé, tem Ubatuba. Aí tá para abrir também agora, nesse ano, mais 3 unidades, né? Uma outra em Guaratinguetá, outra em Moreira César e outra também em Caraguá. Hoje em dia, a rede de supermercados Máximo tem 8 lojas e até o final do ano serão 14. E o negócio só cresceu com os anos. Para ela, a receita é simples. Obstáculo sempre teve e sempre terá. O ponto é, sempre você tem um sonho e assim, nunca desistir, querer trabalhar. Eu sou, graças a Deus, sou muito trabalhadeira, responsável, meu marido é a mesma coisa. E se a gente não parar de crescer, a gente volta para trás. Isso sempre a gente colocou na nossa cabeça e na nossa frente. E por falar em crescimento, a ideia de sucessão familiar veio acompanhada de um novo negócio dentro do setor supermercadista. A ideia foi agora, recente, a bandeira Achei. Aí a gente chamou os 2 filhos e a gente perguntou para eles o que eles queriam. Eles queriam continuar com a profissão ou não, para a gente saber o que é que a gente vai fazer, porque eu e o pai dele, a gente já tá, o pai dele ainda, o meu marido já está um pouquinho mais assim cansado, então a vida foi sempre muito pesada. Aí eles falaram que não, que eles queriam assumir, que eles iam dar continuidade no trabalho. O meu filho mais velho, que é o Eli, ele toma conta do TI totalmente e do financeiro. Então ele organizou tudo, aonde que foi a grande experiência dele. O Daniel, então, ele sentou perto de mim na mesma sala e ele assistia tudo que ele queria. Ele tinha assim, a curiosidade dele saber qual problema que estava, o que estava acontecendo, o que não estava, e ele está à frente. Como ele está à frente agora, abriu a frente para várias portas, várias oportunidades, então não só dentro do supermercado, dentro da APAS, Abras, né? Então ele gosta, ele tem interesse e ele foi se colocando em tudo, aonde que ele enxergou essa oportunidade, então agora de a gente abrir o atacarejo e ele está estruturando tudo esse novo canal. Quem respira o setor supermercadista sabe que o surgimento dos chamados atacarejos foi mais um desafio quando o assunto é concorrência. No caso da família Tanoskuri, a palavra atacarejo significa oportunidade. A nova rede Achei carimba a sucessão familiar com o DNA dos filhos. Porque eu sei que meu filho está por trás. Então eu sei que os meus 2 filhos que estão por trás, porque se tivesse sozinha nessa idade, eu acho que hoje, eu acho que eu ia realmente não teria essa coragem. Mas como os meus filhos, né, estão à frente desse projeto e confio neles, e eu realmente, então eu estou simplesmente assistindo e ajudando. Então por isso que eu realmente não, para mim não é dificuldade. Mas como graças a Deus que eu tive essa oportunidade de sucessão dos meus filhos e essa sorte, né? Porque nem todo mundo tem essa sorte. Acho que eu vejo o futuro da nossa rede, deles, né? Então bem mais para frente. E parte dessas importantes conversas sobre sucessão familiar é fazer a próxima geração entender a importância e o amor que os donos dos mercados têm com o próprio negócio. Uma vez meu filho estava fazendo assim, ele estava participando de uma bancada
E aí eu uso isso daí, sempre falo, olha, aí o professor, ele estava fazendo assim com os jovens, né, que estão, né, fizeram essa sucessão, né, do serviço dos pais, né, da profissão do pai. Aí ele falou, olha, ele parou assim, ele olhou, olha aqui, vocês, ó, você, olha, pensa bem, naquela época que vocês nasceram, vocês não eram os filhos dos pais de vocês. Quem eram os filhos eram os próprios supermercados deles. E isso realmente ele acertou 1000%, porque, e continua, né? Os nossos mercados são nossos filhos, a gente cuida deles como cuidasse da nossa família inteira. Yumina Tanuskuri é a representação de força. Ela sabe que construir uma rede de supermercados de sucesso depende de muita dedicação e resiliência para passar pelos altos e baixos do negócio. E a família Tanuskuri fez isso com louvor. Ela e o marido se reinventaram várias vezes até criarem a Rede Máximo. Até o final de 2024, serão 14 lojas para abastecer uma importante região do interior de São Paulo. Para o casal, a cereja do bolo nessa história de sucesso é ver os filhos reinventando o negócio da família com mais de 20 anos de existência. Yumina Tanuskuri é uma liderança que inspira. Convidamos agora para nos dirigir a palavra o Sr. Denis Correia, empresário e amigo do homenageado. Boa noite a todos. Boa noite. Eu achei que era o último, estava aqui pensando no que eu ia falar, agora me colocou aqui em saia justas. Bom, gente, queria agradecer, em especial, o convite por estar aqui para falar de uma pessoa que eu admiro, que eu conheço quase 30 anos atrás, né? Eu sei que tem muitos fornecedores aqui hoje da Rede Máximo, né? E eu há 20, não pode falar muita idade, né? Senão a gente vai começar a fazer cálculo, mas mais ou menos há 27 anos atrás eu vim para São José dos Campos para vender. Na época eu vendia para a Unilever e eu peguei as fichas lá, não tinha nada disso que vocês têm hoje, né? Computador, né? Eu peguei as fichas lá, tinha que visitar um tal de supermercado Rosado. E eu não conhecia nada do Vale Paraíba, porque eu era da região de Campinas, em especial ali da cidade de Valinhos. Aí me falaram, hoje a gente vai visitar a dona Yumina. Mas ela é brava, hein? E eu falava, meu Deus, né? Primeiro cliente, e há 27 anos atrás nós nos conhecemos, né? Eu vim para cá, para atendê-los. Nós nos tornamos amigos da família. Hoje a gente tem uma história junto. Então, eu sou uma pessoa assim que eu fico honrado em estar aqui para falar dessa pessoa tão especial que eles nos tornaram na nossa família, né? O John não gosta de carne mal passada, só gosta de carne bem passada, né? E aí, quer ver ele morrer, ele fala assim, eu vou na casa dele e fala, vamos tomar um vinho. Ele quer tomar vinho doce, gente. Quem conhece alguém que toma vinho doce, né? É ele, né? Eu vou deixar ele envergonhado, porque ele é tímido, ele não vai querer falar muito, então eu vou falar por ele, né? Mas assim, nessa caminhada, né, que a gente conheceu, eu trabalhei muitos anos aqui na região como vendedor, gerente de vendas, e eu tive a oportunidade de montar uma empresa em 2002. Eles não sabem disso, né? Os filhos aí talvez também não sabem disso, mas hoje eu tenho uma empresa que eles foram o terceiro cliente dessa empresa, né? E a DM, para quem não conhece, eu sou sócio fundador da DM, ela tem hoje 3.000 funcionários e nasceu junto com eles. Eu não queria falar isso porque ele vai pedir depois para eu pagar para ele, porque libanês vocês conhecem, né, gente? Ele vai mandar a conta para mim, né? Mas o que eu tenho, o que eu sou, foi porque um dia eles acreditaram em mim, né? E porque quem vai começar uma empresa e você precisa de que alguém confie em você, né?
E essas pessoas confiaram lá atrás. Hoje eu estou com 53 anos, eu tinha 30 anos na época, mais ou menos, né? Fazendo uma continha aqui, né? E eles confiaram em mim. Mas o que eu queria mesmo registrar, e eu quero falar poucas palavras aqui deles, é o coração que esse casal tem. Eu sou presidente do GAC, que é o Grupo de Apoio a Crianças com Câncer aqui em São José dos Campos, para quem não me conhece. E há 10 anos atrás eu peguei essa empreitada. E quando eu peguei, eu procurei, né, o John e a Ilme. Eu sabia das histórias que eles passaram, que eles acabaram de contar aqui, perderam 2 filhos. E eu via nela, e eu falava assim, como alguém que perde 2 filhos em tão pouco tempo, crê tanto em Deus assim? E isso nossa, eu ficava tão fortalecido quando ela falava de Deus. Eu sou uma pessoa cristã, mas eu falava, eu não imagino me perder 2 filhos e crer tanto em Deus assim, né? E o dia que eles contaram essa história para mim, nossa, nós choramos tanto junto, eu não conhecia essa história. Eu só estou falando aqui porque ela falou aqui no vídeo, né? E aquilo me marcou muito. E hoje eles estão junto comigo ali no GAC ajudando, né? O John não vai lembrar, né? Mas ele tem um coração assim ímpar. Quando estourou a guerra na Ucrânia, vieram para cá 9 famílias, 50 pessoas, me procuraram e falaram, você ajuda a receber essas pessoas aqui em São José dos Campos? Quem me procurou, eu falei, não, eu vou ajudar. A gente conseguiu receber 4 famílias, eu assumi uma, o John assumiu uma, mais 2 amigos assumiram uma cada um. E a gente bancou durante 2 anos essas famílias de ucranianos refugiados aqui em São José dos Campos. Eu acho que assim, esse é um pouquinho do coração. E ele não vai lembrar de uma coisa, mas há uns 4 anos atrás, na guerra da Síria, um amigo meu reconstruiu uma cidade, 220 casas lá, de uma cidade, um bairro, numa cidade da Síria. E eu falei pro John, eu vou construir uma casa lá. Ele virou para mim, eu também quero construir uma casa lá. E ele tem uma casa lá na Síria, com o nome dele. Ele nem sabe disso, mas eu mandei colocar seu nome. Na entrada de uma casa na Síria tem, construída pela família Cury. Você não sabia disso, mas nunca te contei isso, mas você fez isso. E eu queria agradecer, porque um dia você fez isso. Então, assim, muitas vezes as pessoas perguntam para mim, hoje eu me considero uma pessoa que eu tive tive um sucesso na vida, porque eu vim de lá de Minas Gerais, apesar que todo mundo que mora em São José vem de Minas Gerais, mas eu não vim por Santana, tá? Eu passei por Valinhos e vim por outro caminho, né? Eu sei que tem muito mineiro aqui, então eu posso falar de mineiro, né? E sempre me pergunto, porque eu tenho uma família maravilhosa, como o John tem, sempre me perguntam, né? O que é o sucesso para você? Cada um tem a sua medida de sucesso. E eu li uma coisa assim, faz umas 2 semanas, uma pessoa falou, e eu acho que eu queria falar isso para você, que tem tudo a ver com a sua família. Que o sucesso é quando a gente chega na nossa idade, né? Na nossa maioridade, e os nossos filhos e os nossos netos querem ficar com a gente. E você tem isso na sua família. Você tem 2 filhos maravilhosos, Daniel, Eli, esposa e uma futura esposa aqui, né? Se tudo é certo, né? Olha lá, Daniel, compromisso, hein? Maravilhosos, 2 netos maravilhosos, você tem uma família linda, maravilhosa. Um dia você vai perguntar para Deus, por que vocês tiveram que passar por tanto dor, né? Perder filhos. Você vai poder falar isso para Deus, mas Deus tem te abençoado grandemente na sua vida, através da sua família. Obrigado, João, e parabéns pela vida que você é. Parabéns por essa noite. Convidamos para fazer o uso da palavra a senhora Fada Slimer,
cunhada do homenageado. Boa noite a todos e a todas. Aqui só para fazer uma correção, diz que libanês tudo é primo, né? Primo daqui, primo dali. Na verdade, o João, eu sou concunhada dela, sou irmã da Janete, que é casada com o Eduardo Cury. Tudo aqui é primo, realmente. Estamos em família, então. Eu sou, na verdade, também estou no cargo de presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes. Aceitei o convite do meu sobrinho Dani para poder falar a todos, falar um pouco, não somente da família Yumna, Thanos Cury, John Paul Cury, mas também da origem, de onde todos nós viemos. Mas, primeiramente, vereador, parabéns, vereador José Luiz, pela homenagem, e principalmente participar, por ser do partido brilhante, PSD, do qual também sou do partido. Mas vamos lá. Não vim por conta do partido. Em nome da Yumna, cumprimentar a todas as mulheres aqui presentes, em nome do Dani e do Eli, a todos os jovens empreendedores, saudar também a professora Cláudia Cury e todas as professoras aqui presentes, um abraço ao secretário e ao prefeito. Mas a história do João, assim como a minha história, né? Meu nome, Fadwa Rames Rashid, bem libanês, né? Fadwa Rames Rashid Sleima, difícil de falar, mas vamos lá. A nossa história começou, a história do João, não somente nos anos 80, como a Yumna narrou, mas nasceu, ou não digo nasceu, mas teve, com certeza, uma das origens em 1876, quando da viagem de Dom Pedro II ao Líbano. Quando ele foi ao Líbano, junto numa caravana, digamos, caravana de navio, né, que não dava, naquela época, obviamente, desfazendo uma caravana, mas com um grupo de 200 empresários brasileiros. O Dom Pedro II, com esses 200 empresários, permaneceram fora do país 1 ano e meio. Foram para o Líbano, Estados Unidos, a Rússia. E Dom Pedro I, naquela época, que já era um homem sábio e que entendia de Brasil, ele abriu as portas para os libaneses, no sentido de que todos aqueles que tivessem um ofício poderiam ir ou poderiam vir ao Brasil para que ajudasse o Brasil a crescer. E naquela época, meu pai veio em 1940 e 40 e pouco, né? Mas todos os libaneses, muitos deles que não sabiam nem ler nem escrever, vinham com um papelzinho escrito assim, alfaiate, padeiro, costureiro, já davam tombo, os libaneses já davam tombo desde aquela época, de 1800 e pouco. Por quê? Quando chegavam no Porto de Santos, é verdade isso, chegavam no Porto de Santos, eles falavam, a grande maioria, 100% falavam francês, ou pelo menos o bonjour, e é muito semelhante ao português. E assim, ao chegar no Porto de Santos, apresentava o papelzinho. Então, estava lá, Rames Rashid Sleima, meu pai. Alfaiate, nem sei se era alfaiate, mas com certeza alguma coisa eles blefaram. Mas era uma forma de chegar ao Brasil. Então, o libanês, na pessoa, o teu avô, o teu bisavô, ficaram no Líbano, mas o teu pai depois veio para cá. Então, os nossos ancestrais ajudaram e contribuíram muito para tornar o Brasil um país cada vez melhor. Não só os libaneses, mas os espanhóis, os portugueses e, com certeza, muitos imigrantes. Mas eu tenho muito orgulho de falar do libanês. E você, João, a tua história não começou realmente somente nos anos 80, mas muito antes. E muito orgulho de ver a bandeira libanesa, cuja árvore, né, é o cedro, que está no centro da bandeira. E o cedro significa perenidade. Então, eu desejo a você, meu primo querido, a Yumna, meus sobrinhos do coração, que o máximo seja perene como a árvore do cedro. Parabéns, sucesso e boa noite a todos. Eu sempre esqueço alguma coisa. Segunda-feira à noite, tive o maior prazer de vir aqui, mas principalmente que permitiram que eu falasse. Vocês notaram que eu gosto de falar. Então, João, por favor, em nome da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, eu quero lhe dar um certificado parabenizando a rede Supermercado Máximo. É sem custo, vem pegar, faz favor.
Correção, Dom Pedro II. Em 1876. Senhoras e senhores, chegamos ao ápice desse evento. É com grande prazer que, nesse instante, passaremos às mãos do Sr. John Paul Munir Cury o título de cidadão joseense. Pedimos que o vereador Zé Luiz, autor da propositura, faça a entrega dessa láurea. Sr. John, por gentileza, posse em frente à mesa, para receber de forma justa e oportuna a homenagem do povo de São José dos Campos. Tem crianças nas calçadas, gente humilde no jardim. Tem avenidas, praças, ruas asfaltadas, todas muito iluminadas. Como é bom viver aqui. Céu sempre aberto, terra limpa e hospitaleira. O vereador Zé Luiz também gostaria de prestar justa homenagem à senhora Yumina Cury, esposa do homenageado. Ah, mas com certeza. Chamamos a senhora Rita de Cássia para proceder à entrega. Pedimos que todos retornem aos seus lugares, pois neste momento, representando seu pai como o mais novo cidadão joseense, ouviremos o pronunciamento do Sr. Daniel Cury. Boa noite, pessoal. Acho que essa apresentaçãozinha que eu vou mostrar aqui é muito para mostrar para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão e para todo mundo aqui o que a empresa tem construído. Né? Às vezes a gente está tão dentro do olho do furacão que a gente acaba não olhando, né, o que a gente tem feito. Opa, perdão. Então, contextualizando aqui um pouquinho a nossa família, a nossa trajetória aqui em São José, né? Bom, minha mãe adiantou, o Denis adiantou aqui também, né? Que a gente passou por um momento de dificuldade na família e a gente acabou se reconstruindo em São José, em Guará. E foi um período muito bom para a gente, tanto a nível profissional quanto a nível pessoal, né? Você poder reconstruir tudo. E
em 2009, em 2008, a gente acabou sofrendo um assalto dentro de casa, lá em Guará. E a gente teve 3 assaltos em 3 anos seguidos, 2008, 2009, 2010, com direito a arma na nuca, arma na testa, todo mundo amarrado. E a gente precisou mudar de vida de novo, né? Mudar para uma cidade que nos fornecesse uma estrutura e que nos fornecesse uma segurança para recomeçar. E aí a gente veio para São José. Então, muito do fato do senhor ser cidadão joseense vem dessa reconstrução que a gente está aqui desde 2010, né? E, né, nesse contexto, trazendo aqui um pouquinho da empresa, a nossa empresa ela foi fundada nos pilares que regem nossa família. Acho que todo mundo que está aqui, que já conversou com a minha mãe, já ouviu a frase, abre aspas, o que eu quero para mim, eu quero para o nosso cliente, né? E foi isso que sempre guiou o desenvolvimento e o crescimento do Grupo Máximo. E isso está refletido hoje, de uma forma mais oficial, na nossa missão, né, que é transformar algo tão simples quanto fazer compras num supermercado em uma experiência prazerosa. E quando você transmite os valores da sua família para a sua empresa, é fácil viver, né? É fácil você viver o jeito que você quer que as coisas aconteçam no dia a dia. Então, usando os valores da nossa empresa com essa missão, a gente tem hoje uma visão, que é nos próximos 4 anos, a gente chegar entre as 50 maiores varejistas do Brasil. E a gente vive essa missão tão forte que eu acho que qualquer um aqui, se for tentar ir para o supermercado e encontrar meu pai, vocês vão encontrar meu pai na padaria. Ele vai lá, ele é um sommelier de padaria quase. Ele olha tudo que é produzido e sempre dá as opiniões dele para melhorar. E falando um pouco do que a gente construiu nesses 23 anos aqui de empresa, né? A gente é uma das empresas que mais investe em marca própria no Vale do Paraíba. E, novamente, o que queremos para nós, a gente quer para o nosso cliente também. Quem aqui não quer tomar um vinho que sommeliers avaliaram entre R$ 119 e R$ 129 reais, e esse vinho, na verdade, custa R$ 69, né? Você está levando mais por menos. Quem aqui que não quer um chocolate artesanal feito em Campos do Jordão, que se você for tentar comprar o mesmo produto lá, ele custa mais do que o dobro. Então, esse sempre foi o mote da nossa empresa, né? A gente entregar mais por menos, né? E não só isso, nós temos diversas bandeiras e diversos serviços dentro do grupo, novamente, tentando trazer uma melhor solução para o nosso cliente. O Denis já falou da DM aqui, então não vou me alongar muito, mas a gente tem também, por exemplo, o nosso Max Club, que hoje em dia eu acho que entender o cliente já não é mais diferencial, acabou passando a ser uma necessidade, né? E com o Max Club a gente consegue entender nosso cliente de forma aprofundada. A gente consegue fazer a oferta que vale para um CPF e não vale para outro. A gente consegue ativar exatamente o cliente daquele tipo de produto ou daquela categoria. E isso é diferenciação na veia, né? Isso é você transformar o cliente em uma pessoa especial, ele se sentir especial pela empresa. Então, é um diferencial nosso, junto com as outras bandeiras aqui, né? O Axé Atacarejo e o Cedar Plaza, que eu vou contar um pouquinho mais aqui para frente. Fora isso, como o Denis bem trouxe, a gente tenta sempre devolver para a sociedade de algum jeito. Então, a gente é patrocinador do Viapol Vôlei, né, desde o ano passado. A gente é patrocinador master das categorias de base, que são atletas que recebem um atleta cidadão aqui de São José, uma bolsa de R$ 1.000 por mês, para se manterem dentro do esporte e conseguirem ajudar na família. Meu amigo, posso quebrar um pouquinho o protocolo? Só para dizer, eu ia falar no final, eu falei aqui para o Denis que eu conhecia ele só de fama, né? Mas ele é um grande empresário que ajuda a nossa cidade. Só para dizer que nessa foto aí que você está mostrando, tem a minha filha que é atleta cidadã, viu? Só para dizer o quanto que isso é importante para a nossa cidade. Minha filha está no time de vôlei, tá bom? Obrigado aí por vocês, olha. Um pai, quando vê a filha, não tem que falar alguma coisa, né? Desculpa te interromper, tá bom? Bom, então o Zé Luiz ele vai saber dizer, todos os atletas do Atleta Cidadão, a gente sabe que muito atleta, a esperança da família acaba sendo esse atleta performar num alto nível e sustentar todo mundo. Então,
sabendo dessa necessidade, desse contexto, a gente tenta ajudar além do patrocínio, a gente tenta ajudar do jeito que nos cabe. Então, todo atleta cidadão ele tem um desconto de 10% em compras no supermercado. Todo mundo aqui é do varejo, ou já conviveu no varejo, sabe que 10% é muito, mas é o jeito que a gente consegue dar uma força além do patrocínio, né? A gente patrocina também o São José Ciclismo, o Ioca Futsal de Guaratinguetá, e a gente tem um projeto nosso que é o Arredondar. A gente tem o nosso Arredondar, diferentemente de uma ONG, é algo feito 100% interno, graças ao Eli, que todo cliente pode arredondar o troco dele e doar para alguma instituição. Em cada cidade a gente tem uma instituição diferente que a gente ajuda. Então, aqui em São José é o GAC, a gente está começando agora também a ajudar o Gaia, né, o Grupo de Apoio ao Indivíduo Autista. Em Guará e Lorena é Fazenda da Esperança, a gente tem a PAI em Campos do Jordão. Enfim, a gente sempre tenta devolver um pouquinho, né, para a sociedade. A nível institucional, a gente ganhou um prêmio em 2021 como empresa familiar de médio porte do ano, num prêmio concedido pela Ernst Young, pela FGV e pela revista Forbes. Nós somos vice-diretores regionais da Associação Paulista de Supermercados e também somos membros da Junta Municipal de Recursos aqui de São José. Agora, em breve, também, na verdade, agora já é oficial, cidadão joseense, né, pai? E aqui, para contextualizar um pouquinho de onde a gente chegou hoje, né, nós temos a loja da Vila Industrial, que foi a primeira da rede, surgiu em 2001 e ela continua aqui, firme e forte, uma querida. Depois a gente abriu a loja de Guará, onde a gente já morava, né? O escritório foi por muito tempo, a nossa central de compras foi nessa loja. Temos a loja em Lorena, que é do lado de Guaratinguetá também. Aqui a gente está planejando uma conversão de bandeiras, né? Em 1 ou 2 anos a gente converter de Máximo para Shea. Depois veio a nossa loja do Bosque dos Eucaliptos, uma loja que a gente reinaugurou no dia 7 de junho. E a reinauguração foi um sucesso, crescimento de 25% nas vendas ano versus ano. Veio depois nossa loja em Ubatuba. A gente estava a fim de tomar um sol na praia, então a gente resolveu abrir uma loja lá, porque varejista trabalha nisso aqui o dia inteiro, né? E é uma loja muito legal também para aproveitar ações sazonais. E é outra loja que a gente pretende converter as bandeiras para sair de Máximo e ir para Shea Atacarejo em breve. Depois, ao contrário de Ubatuba, a gente resolveu aproveitar julho em Campos do Jordão, né? É uma loja que a gente está planejando também uma reforma. Depois veio o Tremembé, né? Nossa penúltima inauguração. E o Urbanova em 2018, nossa última inauguração. De 2018 para cá, a gente passou muito tempo se reestruturando, né? Hoje, acho que me arrisco a dizer aqui que a gente está na melhor fase da empresa desde que ela surgiu. A gente nunca teve tanta pessoa competente trabalhando junto, tanto fornecedor parceiro, tantas pessoas remando para a mesma direção, tantos processos tão bem estruturados. E é toda essa estrutura que hoje nos permite, né, pensar em uma expansão maior. A gente terminou o ano passado com... O ano passado transitaram em nossas lojas 4,5 milhões de clientes, né? Nós somos hoje 762 colaboradores diretos, 150 indiretos entre obras e lojas adjacentes à nossa. E nesse ano, até o mês passado, a gente já cresceu 3%, né, só com as mesmas lojas. Mas o que tem por vir, eu acho que ainda é melhor, né? A gente, esse ano, agora em agosto, a gente inaugura a nossa loja da Vila Tesouro, uma loja que a gente acabou pegando que era do dia, né? Depois, agora em setembro, a gente inaugura o nosso Shea Atacarejo, a primeira loja com essa bandeira. E aqui eu acho que até uma questão meio filosófica, vamos dizer assim. A gente falou que nossa missão é transformar algo tão simples quanto fazer compras num supermercado em uma experiência prazerosa. Mas e no atacarejo, que o cliente é PJ? Né? O foco dele é um cliente PJ. O que significa prazeroso num supermercado para um cliente PJ? Acho que aqui a questão é a gente entender que o cliente PJ ele não tem um prazer de ir para o supermercado. O supermercado é insumo. Os produtos que ele compra é insumo, não é final. E eu acho que é um jeito que a gente tem que se adaptar para atender esse cliente de uma forma produtiva. Porque senão a gente vai ser varejado.
E a gente não é varejado, a gente é atacarejo, né? Então, pensando na dor desse cliente PJ, a gente estruturou nossa bandeira de uma maneira diferente. Então, se um cliente PJ tentar fazer uma compra no WhatsApp em qualquer atacarejo, ele demora 5 horas para ser respondido com um simples oi. Na nossa empresa, são 7 minutos. Se um cliente PJ tentar fazer compra em qualquer atacarejo, ele vai talvez nem encontrar o produto que ele precisa. A nossa bandeira chama Achei por um motivo, né? Na nossa loja, ele vai achar o que ele precisa. No atacarejo qualquer, ele é tão varejo e tão pouco atacado que, né, não existe caixa específico para cliente PJ. No nosso caso, a gente vai ter. Mas, beleza, a gente está falando do cliente PJ, mas existe também o cliente pessoa física. Como que a gente atende esse cliente na mesma qualidade, né? Bom, partindo do princípio que todo mundo quer ser bem atendido, e um dos jeitos de você bem atender o seu cliente é ter uma loja confortável, uma loja aconchegante, um ambiente gostoso do cliente passar tempo lá, a gente vai fazer uma loja bonita, que hoje, se as pessoas forem em qualquer atacarejo, é um piso de cimento, né? Então, isso é um diferencial e também um mix, né? Achei. A gente também pretende levar um mix um pouco maior do que o atacarejo padrão para conseguir atender com qualidade o cliente pessoa física. E o atacarejo, ele é um modelo que pressupõe custo baixo. Então, nessa loja a gente inaugura junto o Cedar Plaza, que é a nossa bandeira de centros comerciais, onde, por exemplo, se o Zé Luiz foi tomar um café comigo lá no Bosque, no Achei Atacarejo ele não precisa tomar o café dentro do mercado, ele vai tomar o café na cafeteria. Então, a gente consegue dar oportunidade para outros lojistas, tira esse peso de ter tanto serviço na nossa bandeira, e a gente leva um empreendimento que não existe na região, né? Aqui são 48 lojas, além do Achei. É uma loja que, como vocês podem ver, é uma arquitetura diferenciada, é algo que eleva a autoestima das pessoas do bairro. É localizada na avenida principal, que acabou de ser reformada, num bairro que tem 70 mil pessoas. Então, um projeto que foi concebido com muito carinho desde o início. A gente está muito feliz e orgulhoso desse novo passo aí da empresa, da gente inaugurar essa bandeira agora em setembro. Também em setembro, nosso jovem adulto, né, Grupo Máximo, completa 23 anos. Então, no nosso aniversário existem inúmeras oportunidades aí para todos os fornecedores que estão aqui. Tem elevador, tem campanha de aniversário, tem esteira rolante, tem painel de LED, tem naming rights de corredor, que nenhum supermercado do Brasil tem, né? Por enquanto só a gente. Então, assim como a gente está crescendo, né, existe oportunidade para todo mundo crescer. A gente sabe que no varejo é um setor que é difícil, mas é um setor que, quando um varejista cresce, todo mundo cresce junto. O fornecedor cresce, o escritório do fornecedor cresce, a fábrica do fornecedor cresce, o fornecedor do fornecedor cresce, você gera centenas de empregos, muitos deles o primeiro emprego de muitas pessoas, e é um setor que, não à toa, movimentou 9% do PIB ano passado. É um setor que ele carrega muito consigo. Então, a gente celebra o nosso aniversário, mas celebra também a possibilidade de muita gente crescer junto, né? Depois, em setembro ainda, a gente tem a inauguração do nosso Cedar Plaza no Urbanova, também com o mesmo conceito de levar serviços diferentes e lojistas diferentes para a região. Em outubro, a gente inaugura a nossa loja no Aquários, aqui em São José, que a gente acabou pegando do dia, que eu acho que o nosso grande diferencial lá vai ser um supermercado, vai ser um supermercado e ponto final, né? Não vai ser um supermercado de nicho, não vai ser um supermercado que você tem que pagar estacionamento, não vai ser um supermercado que é shopping, não é supermercado. Então, acho que o nosso grande diferencial lá é ser simples, porque o básico bem feito funciona, né? E encerrando as inaugurações nesse ano, a gente tem Guaratinguetá, que além de ser uma loja bonita e do mesmo tamanho da nossa loja lá em São José, ela acompanha também outros 18 lojistas, né? 18 lojas adjacentes. Partindo para 2025, a gente inaugura Caraguatatuba em março, também com a bandeira do Cedar Plaza. A loja vai ter o mesmo tamanho de Guaratinguetá, 1.700 metros quadrados, e aqui vai ter 33 lojistas, então mais uma boa oportunidade de aproveitar a sazonalidade. A gente inaugura depois Moreira César, né, em Pindamonhangaba, assim como Caraguá vai ser a nossa primeira loja na cidade, uma loja de 2.500 metros quadrados, num bairro de 60 mil pessoas, e também com Cedar Plaza, outras 40 lojas junto.
E, bom, até o princípio aqui, o que a gente tem confirmado também para o ano que vem é o Achei Atacarejo em Campos do Jordão. A gente vai inaugurar a nossa bandeira de atacarejo lá, com o intuito de atender não só a Campos do Jordão, mas também o São Bento de Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal e todo o sul de Minas. Hoje, qualquer hotel, pousada, restaurante em Campos do Jordão tem que ir para Taubaté fazer compra. Agora a gente vai conseguir trazer o atendimento que ele precisa, poupando o tempo que ele precisa, poupando o dinheiro que esse lojista precisa, ao atender ele ali, do lado dele mesmo, né? É mais tempo para esses lojistas focarem no seu negócio e gastar menos tempo com algo que é insumo para eles. E com isso a gente finaliza o ano que vem, daqui a 2 anos a gente tem também essa unidade no Urbanova, que a gente ainda está estruturando o modelo de negócio dela. Mas, a princípio, isso é tudo que a gente tem confirmado, né? Acho que o varejo alimentar dobrar de tamanho em 2 anos não é algo fácil, não é algo corriqueiro. Acho que poucas empresas conseguiram isso. E a gente conseguiu isso por toda a base que foi fundamentada pelas pessoas que fundaram a empresa, por todo mundo que é parceiro de negócio, por todos os colaboradores que se dedicam bastante para trabalhar com a gente, para remar nessa mesma direção. E aí a gente termina, né, o ano que vem com 9 milhões de clientes nas nossas lojas. É como se cada habitante do Vale do Paraíba fosse 4 vezes por ano nas nossas lojas. A gente vai ter outras 2 cidades. A gente planeja ter, até o final desse ano, mais de 1.100 colaboradores diretos, mais de 300 colaboradores indiretos. Então, é um crescimento muito grande, né? E que é algo que eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, né? Queria agradecer os colaboradores, que convivem com a gente todo dia, sabem do que a gente passa, sabem do que a gente batalha, e sabem, acima de tudo, do amor que a gente tem pelo que a gente faz. Todos os fornecedores que estão com a gente, nos ajudam, numa confiança mútua, né? A gente se desenvolve junto. Ao Zé Luiz, obrigado pela honraria para o meu pai. Né? Meu pai é um homem tímido da capital. Minha mãe é uma mulher mais faladeira do vilarejo de Darbestar, no Líbano, 1.100 habitantes. Mas tudo isso é de muito orgulho para nós e para a nossa empresa. Então, queria agradecer a todo mundo hoje por isso. Obrigado. Sou eu, né? Sim. Opa, tem que fazer a colinha também, né? A gente se perde aqui em tantos papéis, mas o senhor não quer falar nada não, tá tranquilo, né? Olha, mais uma vez, queria dizer para o senhor que foi uma honra para mim hoje ter a sua família aqui, esse legado maravilhoso aqui na nossa cidade, né? Porque a nossa cidade, é claro que as outras cidades também, se quiser também fazer essa honraria, viu? Elas estão à disposição, mas São José dos Campos reconheceu o tanto já de serviços prestados. Por isso que eu estava aqui, quando eu vi aqui o Denis Correia, viu, Denis? Eu falei, será que é o Denis da DM Car? Porque o Denis também é outro camarada aqui que contribui demais. Isso aqui é um pequeno exemplo do tanto que ele... Por que eu falo isso? Porque eu acompanho aqui todos os relatórios que vêm de LIF, viu, Denis? Dos projetos esportivos, o quanto que você também contribui com a comunidade. Então, isso é muito bom. Empresários de sucesso, mas que investem na cidade. E, principalmente, naqueles que mais precisam, né? Porque a origem da política é isso. A origem da política é, principalmente, tentar organizar o máximo dentro da sociedade
principalmente para aqueles que mais precisam. Então, foi uma honra tê-lo aqui também. E você, Fadwa Sleiman, leva um abraço para Mogi das Cruzes, né? Tem grandes amigos lá. O principal hoje, amigão mesmo, o conselheiro do Tribunal de Contas, Marco Bertaioli, que foi prefeito, presidente da Associação Comercial. Tem eu e minha esposa, tem até uma passada, nós fomos no show do Fábio Júnior com ele, né? Olha só. Manda um abraço para ele. Eu sei que naquela cidade também o nosso presidente nacional não sai de lá, que é o Gilberto Kassab. Esses dias ele esteve aqui com a gente também. Então, obrigado pela presença de vocês, obrigado pela presença dos filhos. E já partindo para os finalmente, dizer da honra da nossa casa, aqui é o nosso plenário de votação. Então, vai ficar marcado, com certeza, para todos nós, essa história de luta, de resistência e uma história de prosperidade, né? Uma coisa bonita, vendo seu filho falar aí de quantas lojas, negócios, mas eu já fico fazendo as contas ali, né? Quantas pessoas vão ser impactadas, quantas pessoas vão trabalhar, quantas pessoas vão renovar suas esperanças, né? Então, parabéns. Obrigado também pelo senhor ter aceitado essa honraria da nossa casa. E, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa solenidade, agradecendo, espero que foi importante para todos vocês tomar conhecimento de tudo isso que nós falamos hoje, né? E obrigado pela participação. Em nome do homenageado, convidamos os presentes para uma recepção no hall de entrada dessa edilidade. Boa noite.